A portabilidade é uma das questões do nosso cotidiano, seja um tablet, um telefone ou mesmo um portátil. Tudo isso são escolhas que temos que fazer atempadamente e também com a carteira. E é isso que hoje vamos saber aqui no Quiosque TV. Hoje no Quiosque TV trocamos os livros pelos sistemas portáteis, seja um PC, assim, um laptop, seja também um tab, seja até uma coluna portátil. Já vamos falar mais disso e mais à frente. Para já começamos com aquilo que é um portátil super leve. E digo mesmo super leve porque são apenas 970 gramas de peso, menos do que 1 kg, e a nível de espessura estamos a falar de cerca de 8 milímetros e tem uma razão de ser esses 8 milímetros. A nível de elegância, este Acer Swift 5 está num tom empresarial azul, eu diria mesmo quase de fato e gravata, depois com estas letras em formato bronze, mas não só estas letras, mas todos os pormenores do próprio portátil em si são bronze, seja aqui a dizer o próprio Swift, seja as próprias teclas que são retroiluminadas e têm também as suas letras em tom de bronze. Para além disso, estamos a falar então de 8 milímetros de espessura e para quê? Para simplesmente ter acesso a todas as portas. Aqui estamos a falar apenas da porta de fones e para ligar a um cadeado, se assim o quiserem. Aqui temos duas portas USB 3.0, também uma porta USB Port-C para já ligarem, por exemplo, a um carregador de telemóvel, também funciona como carregar este portátil, e ainda a ligação HDMI para utilizarem, passarem os vossos vídeos e até mesmo os vossos fecheiros através do monitor para verem os filmes ou até mesmo as fotografias. Mas mais do que esta elegância e aquilo que tem este Acer Swift 5 apenas com 970 gramas, este portátil de 14 polegadas tem muito mais dentro desta máquina de liga de magnésio, que é basicamente a estrutura que encontramos neste portátil. O que é que está cá dentro? É isso que vamos saber. Então, dentro do Acer Swift 5, vamos encontrar um SSD de 256 GB de memória que consegue dar velocidades de leitura cerca de 520 MB por segundo e de escrita de 495 MB por segundo, o que é uma boa velocidade. A nível de processador, a versão mais económica conta com um processador Intel Core de 8ª geração, um i5 8250U, com 4 núcleos a funcionar a 1,5 GHz, com capacidade para chegar também aos 3,4 GHz. A nível de memória RAM temos 8 GB, que para o tipo de uso deste portátil chega e sobra. A nível de conectividade, como já tinha dito, tem uma porta HDMI com uma USB grande e pequena, isto é, duas de USB 3.0 e também uma entrada Port-C, também para, por exemplo, carregarem o vosso telemóvel, como dizia. Também tem o sistema lock. O que sentimos mesmo falta aqui é da ranhura para ler cartões SD. A nível do monitor, temos a tecnologia IPS implementada neste ecrã tátil, o que nos permite ter ângulos de visão ótimos até 178 graus na horizontal como na vertical, que trata muito bem os reflexos e dá-nos uma resolução de Full HD 1080p, portanto em 1920 por 1080 pixels. A nível de bateria, se estiverem a ver vídeos de forma interrupta, vão ter cerca de 5 a 6 horas, o que chega para uma viagem de avião mais longa ou uma viagem Lisboa-Porto no Alfa Pendular da CP, apesar de a marca referir as 8 horas, o que é possível com um uso mais restritivo no sentido da escrita e na navegação na internet, a ver vídeos que contem mais com umas 5 ou 6 horas. Uma das grandes surpresas deste portátil é a qualidade da sua câmara incorporada, capaz de fazer os 1080p e ótima para chamadas em conferência, por exemplo. E apesar de não incorporar a identificação facial da Microsoft Hello, temos a identificação por impressão digital. Com um preço a rondar os 1000 euros, o Acer Swift 5 deste ano é um portátil a ter em conta para levar debaixo do braço para todo o lado. Agora, se vamos falar de um portátil todo-terreno, temos que falar do novo Surface Book 2. Aqui temos a versão de 15 polegadas e a versão mais cara, mas também a melhor versão, a topo de gama. E aquilo que podemos mostrar, para já também trouxemos a caneta ou lápis, se preferirem, chamem-me como lhe quiserem, mas temos que demonstrar, para já, o quão bonito é este portátil. Nesta cor cinzenta, como já é habitual também a nível do Windows, com o logo aqui colocado. Estamos a falar de um portátil que tem esta ergonomia, com esta espécie de concavidade, que faz com que aqui também, e já vão perceber porque é que isto acontece assim desta forma, seja um pouco com abertura, e se calhar até podíamos fazer assim e ver-vos do outro lado, mas tem tudo uma razão de ser. Isto porque, sendo um portátil, ele é também um tablet. Temos aqui uma tecla em que ele se desprende magneticamente, e aquilo que acontece é que passamos para o modo tablet. E o que é surpreendente é que o tablet, quando está apenas e só, é super leve. E eu pensava que ia ser muito mais pesado. Mas como as ventoinhas estão praticamente todas aqui dentro, aquilo que acontece é que
o tablet fica muito mais leve. Isso e as baterias também estarem aqui todas dentro. Mas mais do que esta questão do magnetismo, é o facto de nós podermos colocar rapidamente desta forma. E o que isto vai fazer é que depois, com a caneta, vocês possam utilizar até em aplicações de escrita e de pintar e tudo mais, mas com uma facilidade enorme porque fica neste formato stencil. Para além disso, se fizerem também completamente, parece mesmo que estão a escrever como se fosse num papel. Mas, para além disso tudo, este portátil é super cool, ele não se desliga, o que é uma coisa muito boa, como outros tablets, e passa de um modo para o outro. Mas é carote, é um facto. Estamos a falar nesta versão, e já vou explicar qual é a versão, são cerca quase de 4.000 euros. Mas damn, é bonito à brava e é uma máquina que até dá para jogar Forza Horizon 4. O que aqui temos é a versão de 15 polegadas, equipado com um CPU quad-core, o que por si só significa que é 40% mais rápido do que os dual-core, com um i7 16 GB de RAM, um SSD de 256 GB e uma NVIDIA GTX 1060. Como já perceberam, este Surface Book 2 não está para brincadeiras e isso nota-se a cada pormenor, com o revestimento de magnésio, este aspecto meio côncavo na ligação entre teclado e monitor, com teclado retroiluminado, um ecrã Pixel Sense capaz de dar uma resolução de 3240 pixels por 2160, o que é praticamente 4K, como já perceberam, com altifalantes estéreo frontais com a tecnologia Dolby Audio Premium. A nível de câmaras, podemos contar com uma traseira de 8 megapixels com focagem automática, gravação de vídeo em Full HD a 1080p e com a frontal de 5 megapixels com reconhecimento facial através do Windows Hello. Falando ainda da carcaça, a nível de aquecimento tal não acontece, até mesmo pela escolha de componentes, é fresco nas palmas das mãos e a nível de barulho, pois bem, a melhor coisa que podemos dizer é que não faz barulho algum, a não ser que estejam a jogar um Forza Horizon 4, aí vai aquecer um pouco e fazer também algum barulho com as suas ventoinhas que estão na base e no tablet. E isto acontece porque o GPU está na base para que não aqueça juntamente com o CPU, a RAM ou o disco SSD. A conexão magnética para o lápis é bastante firme e não vai cair se andarem com o Surface Book na mão. Continua também com a ligação magnética para fechar o portátil, a espécie de clique que se ouve, que para mim é bastante gratificante. O tablet é bastante leve e um autêntico sonho tornado realidade para aqueles que gostam de desenhar ou precisam de o fazer, para além de que aqueles que gostam de trabalhar em design 3D, por exemplo, podem encaixar ao contrário e devido à sua ergonomia podem trabalhar como se fosse um stencil. Ao fechá-lo, como tem aquela ligeira curva, fica exatamente o suficientemente inclinado para um desenho impecável. O SSD, o CPU, o RAM, a gráfica integrada está tudo no tablet, mas a gráfica dedicada está na base. Portanto, se precisarem de usar, simplesmente encaixam de novo na base e voilà! Tenho ainda que referir a pen ou lápis, se quiserem, com 4096 pontos de precisão e podemos customizar a pressão exercida ao nosso gosto. A pen, essa vende-se em separado, custa 99 euros. Podem também usar o Dial da Microsoft, que é uma ferramenta incrível, especialmente para quem desenha. Podem fazer zoom ou trocar de estilos ou de trabalho. Estamos a falar de pelo menos 13 horas a trabalhar normalmente. Há quem diga que chega às 15 ou às 17. Só o tablet sozinho aguenta 2 horas e meia. Tem o carregador para a base ou para o tablet diretamente, podem escolher. Agora vamos à parte mais difícil, que é o preço. Este de 15 polegadas com Intel Core i7 16 GB de RAM, 1 TB com NVIDIA GTX 1060, custa cerca de 3.899 euros. Com 512 GB de SSD, 3.399, com 256 GB de SSD, 2.899. O de 13 polegadas, no entanto, com o mesmo processador, mas com 8 GB de RAM e com 256 GB de SSD e a GTX, não a 1060, mas a 1050, custa 2.349 euros. Hoje no Quiosque TV falamos também de tablets e hoje trazemos o Galaxy Tab S4. Também vamos falar do Surface Go da Microsoft mais à frente. Mas começamos por este e começamos com a Samsung a tentar ombrear com os iPads e também até mesmo agora com o Surface Go. Aquilo que vamos encontrar é um Super AMOLED de 10,5 polegadas. Estamos a falar de uma resolução de 2560 por 1600 com 287 pixels de qualidade e por polegada. Aquilo que é muito bom, especialmente para ver filmes ou até mesmo séries. E a nível do ecrã e do brilho e da densidade e das cores, a Samsung está sempre uns passos à frente de todos os outros. E também vão perceber isso naquilo que é o Galaxy Note 9, do qual também falaremos brevemente. Aquilo que tenho que distinguir, apesar deste seu ar glossy, é verdade que ficam as dedadas todas e isso é um bocadinho chato. Mas depois, se tivermos aquilo que é
basicamente uma capa de teclado oficial da Samsung, até para a utilização do Samsung DeX, aquilo que vamos encontrar é que isso deixa de ser um problema, porque é de fácil encaixe, encaixa-se primeiro assim, é mais difícil tirar do que pôr e depois colocamos assim, de forma magnética. Aquilo que acontece também é que temos a nossa caneta para encaixar aqui, também já falaremos disso, mas há um problema, e isto temos que ser honestos, não tem trackpad, e então o mouse terá sempre que ser feito através dos dedos ou da caneta dentro da questão do desktop e utilizando o Samsung DeX. E depois as teclas não são nada macias, no sentido de que são tão próximas umas das outras que facilmente complica escrever neste pequeno tablet. As teclas de Delete e, por exemplo, de Enter são tão pequenas que facilmente quando procuramos o til andamos um bocado à toa e a bater nas teclas erradas. Mas não deixa de ser uma boa máquina, e nomeadamente a nível das câmaras. E isso a Samsung também está bastante à frente, porque consegue trazer essas cores vibrantes ao de cima também através do software que utiliza e, é claro, também da caneta que vamos demonstrar e também falar um pouco mais neste Quiosque TV. A nível de packaging vamos ter tudo aquilo que precisamos, ou quase tudo. Por um lado temos, é claro, os cabos de alimentação, mas também temos a S Pen Stylus, o que é um upgrade ótimo, porque geralmente as canetas são sempre um conjunto vendido à parte e aqui, neste caso, vem juntamente e até com um conjunto de pontas adicionais. Mas por outro lado temos que comprar sempre um teclado à parte, e isto é a Coverbook que estamos aqui a mostrar, com teclado que neste caso custa cerca de 200 €, um preço um pouco elevado. Temos a entrada USB-C para carregar o aparelho, a entrada jack de 3,5 mm, os botões de power e de volume, as entradas para cartões SD para expandirem a capacidade do tablet e ainda 4 colunas produzidas pela KPG com capacidade para utilizar a tecnologia Dolby Atmos, que é a referência na experiência do cinema. Seja no escritório, em casa ou em movimento, o Samsung Galaxy Tab S4 mantém-se ligado com uma bateria de 7300 mAh, o que permite cerca de 16 horas de reprodução de vídeo, segundo aquilo que a marca indica. Outro dos pontos fortes deste tablet é também a sua S Pen Stylus, redesenhada com o tamanho certo, o peso certo, o equilíbrio perfeito para satisfazer as necessidades de produtividade mais exigentes. Oferece aos utilizadores uma forma muito eficiente de exprimirem a sua criatividade e também de comunicarem. Podem tirar notas rapidamente com a funcionalidade Screen of Memo, assim como gerir, traduzir e organizar notas com o Samsung Notes. Também destaque para o ponto de contacto da caneta, que é ótimo, dá a velocidade de resposta é muito boa, dando mesmo a noção que estamos a escrever à mão. Com este Samsung Galaxy Tab S4 podemos também, pela primeira vez, utilizar o Samsung DeX num tablet. Quando ligado ao teclado ou executado a partir do painel rápido, confere então aos utilizadores a opção de mudarem de interface Android para uma experiência de desktop. Com o Samsung DeX é possível abrir várias janelas, ao estilo desktop para as aplicações Android, diretamente no Samsung Galaxy Tab S4 e ainda redimensionar estas janelas quando necessário. Podem também ligar o Samsung DeX para um monitor externo com um cabo que é vendido à parte. Quando ligado, o Samsung Galaxy Tab S4 pode servir como um trackpad ou mesmo um sketchpad. Além disso, este S4 pode continuar a ser utilizado como um tablet Android totalmente funcional, conferindo aos utilizadores 2 ecrãs para concluir as suas tarefas. O Samsung Galaxy Tab S4 está à venda a partir dos 729 €. Ora, se falamos do Galaxy Tab S4, temos também a falar da nova aposta da Microsoft e estamos a falar do Surface Go. Basicamente é uma espécie de iPad, mas é da Microsoft e isso também faz alguma diferença, até logo porque o sistema operativo é o Windows 10S e é o 10S que facilmente pode ser mudado para o 10 de versão completa, mas aquilo que a Microsoft quer é que estejam com um tablet super seguro e que possa andar de mão em mão, e também porque tem uma componente empresarial e vão perceber isso facilmente com aquilo que encontramos neste tablet. Temos aqui então aquilo que é esta abertura que pode ser conseguida através desta barra, e aquilo que acontece é que facilmente, se tiverem a vossa caneta, por exemplo, podem utilizá-la para escrever, mas também pode ir até uma abertura de 165 graus para estar apenas com esta curvatura para vocês facilmente estarem a escrever, a dizer olá ao quiosque, ou então a estar a ver filmes assim, se por exemplo estiverem com uma mesa no alfa pendular, quem diz. Ou então, se estiverem na cama, podem puxar mais assim e colocam mais assim para verem um pouco mais direitos. Aquilo que interessa é que é muito fácil de se trabalhar, e aquilo que acontece também aqui é que tem uma ranhura micro SD, depois tem as ranhuras a nível de porte C e magnético também em relação àquilo que é para o carregador da Microsoft, e o porte C que funciona, se tiver um carregador de telefone, já o USB porte C podem utilizar, tem aqui a entrada de microfone e tem também os altifalantes. Como é um tablet, é claro, que se movimenta e se transporta
conforme está na horizontal ou na vertical. E depois tem este teclado, que para além da caneta, que também é vendida separadamente, também o teclado o é. E facilmente tem, então, magnetismo. Funciona assim para estar e para andar. E depois, mais uma vez, como tinha dito, aquilo que acontece é que tem uma ligação, mais uma vez, magnética e por isso também as bordas são um pouco mais largas, que é para magneticamente também se encaixar assim. Isto faz com que este ângulo seja super porreiro para, de alguma forma, escreverem e também para utilizar um Precision Touchpad da Microsoft. É um trackpad bastante grande para vocês utilizarem com os polegares facilmente e tem até 3 ativações em relação ao trackpad. Para além disso, as teclas são super suaves. Depois há a versão do teclado com retroiluminação, neste caso não tem, e também com impressão digital, mas o próprio Surface Go tem também o reconhecimento facial do Microsoft Hello, portanto não precisarão desta questão da identificação pessoal. Mas o que é que esta máquina tem? Em algum sítio a Microsoft teve que poupar, e é dentro da máquina que eles pouparam. Com apenas 522 gramas de peso, o ecrã 4K de 10 polegadas e uma espessura de 8,3 mm, este híbrido, com a potência de um portátil e a agilidade de um tablet, tem um processador de 7ª geração Intel Pentium Gold 4415Y e promete até 9 horas de autonomia. Este processador acabou por ser escolhido pelo seu equilíbrio entre desempenho, duração de bateria e propriedades térmicas, visto que o Surface Go é fino e não possui ventoinha. Não é um processador muito diferente do encontrado em muito Chromebooks, mas a rodar o Windows 10S. Por isso mesmo, a poupança foi efetivamente no CPU. Tem um ecrã Pixel Sense em 3x2, com suporte a caneta, corpo de liga de magnésio, dobradiça na traseira que se inclina até 165 graus, como já mostramos, a câmara Windows Hello para o login sem senha e tem também esta capa teclado em tecido alcântara, que se adquire separadamente por 99 € para a versão Black, mas já por 129 € para as versões Burgundy, Cobalt Blue e Platinum. A nível de conectividade já falámos disso mesmo, tem uma porta USB-C 3.1, entrada de fones e um leitor de cartões micro USB, também o Surface Connect, é claro, para carregar e para docking. Os pontos positivos deste Surface Go prendem-se com a dobradiça traseira, que permite este bom ângulo para ver filmes ou séries, mas também para desenhar e trabalhar graficamente, visto que permite um ângulo em formato stencil para usarmos a caneta. Menos positivo, mas expectável, é o seu CPU, em algum lado a Microsoft ia economizar e apesar de, em trabalho natural e normal, navegar na net, usar os produtos do Office ou ver vídeos não se note muito, mas quando se puxa um pouco mais, por exemplo, usando o Photoshop, aí já arranha. Convertendo ficheiros RAW para JPEG leva um pouco mais de 2 minutos, o que é cerca de mais 1 minuto do que os outros na sua categoria. No entanto, a Microsoft acertou em cheio porque este Surface Go é mesmo um bloco de notas que se torna um portátil on the go e o seu design, ergonomia e de fácil uso tornam um concorrente de opção super válida e competente. O Surface Go pode ser adquirido a partir de 459 €, vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento em eMMC. Já por 659 € podem levar a versão Upgrade com 8 GB de RAM, um SSD de 128 GB e a versão 256 GB vai ser apenas lançado no futuro. Como tínhamos prometido no Quiosque TV, depois do Galaxy S, 6 meses depois sai sempre o Galaxy Note e neste caso o 9, que é o que temos na mão, a versão de 128 GB. Mais uma vez o ar glossy, como já estão habituados, também a ficar com algumas dadas como é normal num telefone. É claro que podemos estar a ver, é um ecrã já curvo, portanto um ecrã chamado infinito e com a Samsung mais uma vez a conseguir com que as câmaras agora mudassem de sítio, em vez de estarem assim, estão assim, isto para que a impressão digital para desbloquear o telemóvel já não tenha basicamente que ficar em cima, com o dedo em cima das lentes, como acontecia antigamente. É claro que todos os Notes têm esta particularidade, que é a caneta. A versão normal será azul com uma caneta amarela, neste caso temos a versão completamente preta, que também já está disponível no mercado. Aquilo que podemos depois fazer com a caneta geralmente é aquilo que acontece em todos os telefones. Basicamente utilizar para notas, utilizar para desenhar, utilizar para pintar, isso é mais do que o tradicional. Mas aqui, para além disso mesmo, aquilo que podemos fazer é também tirar fotos de uma maneira muito diferente e, digamos assim, que é original. Se eu quiser tirar uma foto a mim mesmo, basta ter esta caneta e imprimir uma vez.
E aí está, uma foto, duas fotos, três fotos. Esta caneta tem um alcance de 10 metros, portanto facilmente podem colocar o vosso telefone encostado, por exemplo, a uma janela e tirarem fotografias em modo selfie. Para além disso, podem ampliar ou diminuir a nível o zoom em algumas aplicações e como o software desta mesma caneta é aberto a todas e quaisquer aplicações, aquilo que acontece é que todas as aplicações podem utilizar a conectividade desta caneta, que é em versão Bluetooth, portanto utiliza essa mesma tecnologia e dá para, segundo a própria marca, cerca de 30 minutos. Se estiverem, por exemplo, numa apresentação PowerPoint, facilmente podem estar a clicar para mudar os slides durante 30 minutos. Se for mais do que isso, é capaz de não dar, mas não existe assim grande problemática, porque basicamente basta voltar a meterem a vossa caneta e em 40 segundos ela está outra vez totalmente carregada no vosso Samsung Galaxy Note 9. Portanto, é tão fácil quanto isto. E também é muito simples e tem uma particularidade. Se quiserem escrever uma nota logo assim de chapa no ecrã, podem no fazer e depois bloquearem o telefone e fica com essa mesma nota no ecrã Always On. Isto são apenas alguns dos truques e das especificidades deste Galaxy Note 9 que vamos abordar com mais detalhe nos próximos minutos neste Quiosque TV, até porque, e posso dizer, tem das melhores câmaras do mercado a nível de smartphones. O smartphone é que não é assim tão barato, mas a nível de câmaras se calhar vale a pena. O reconhecimento facial e de íris continua presente, construído com bordas de alumínio e a parte de trás de vidro, que mostra esta elegância, o Galaxy Note 9, mas sempre com o problema de ficarem algumas dedadas marcadas, como dizíamos. Continuamos com a entrada de fones, a proteção contra a água e os altifalantes estéreo. Continuamos também com o botão dedicado para a Bixby, que continua a ser a nossa companhia, cada vez mais interventiva, mas agora já não podemos desativar esse mesmo botão. 8,8 mm e 201 gramas de cor azul com pena amarela, na versão tradicional, mas existe a versão toda preta com caneta preta, que é esta que temos aqui em mão. Ecrã Super AMOLED 6,4 polegadas, curvado, com ângulos de visão muito bons, com gamas de cores muito altas e o brilho atinge níveis bastante altos que permite ver muito bem o ecrã sob a luz do sol e os pretos são perfeitos, dando um contraste excelente, especialmente se estivermos a ver conteúdos no escuro. A resolução deste ecrã é de 2960 por 1440 pixels, o que vai dar uma definição de topo de gama, especialmente a ver filmes do YouTube ou mesmo do Netflix. Uma das particularidades do Note é sempre a S Pen incluída, e aqui há várias novidades, como por exemplo o seu uso assim que sai do seu compartimento. Caso o ecrã esteja bloqueado, podemos escrever facilmente uma nota diretamente no ecrã, guardar no Notas ou mesmo colocar no ecrã principal quando está bloqueado, para que não nos esqueçamos dessa nota. Falemos então das câmaras que este Galaxy Note 9 tem. Câmara traseira de 13 megapixels com dois tipos de abertura, f/1.5 ou f/2.4, qualidade ótima tanto em ambientes claros como ótimos detalhes e nitidez. O mesmo acontece em ambientes escuros, onde no modo Pro podemos jogar com a abertura da lente sem perder essa nitidez, sem ficar com ruído. A câmara de frente é de 8 megapixels, também com uma abertura eficaz de f/1.7 de abertura, sendo que suaviza um pouco as cores da pele. A nível de armazenamento, o utilizado foi de 128 GB, mas há de 512 que pode ainda ser ampliado devido ao SD card, que podem colocar e chegar até 1 terabit. Para além disso, o Samsung aumentou a bateria de 4 mAh, o que dá mais 20% do que anteriormente. É um aumento de 3 mAh para 4 mAh e isso faz com que pelo menos dê para mais 4 ou 5 horas de utilização. A nível de sistema de refrigeração, é líder na indústria, desenvolvido pela própria Samsung, Water Carbon Cooling, algoritmo de ajuste de performance baseado na inteligência artificial para garantir esse desempenho poderoso, mas estável e sem aquecer. Tem as colunas estéreo AKG e suporta também a tecnologia Dolby Atmos para uma experiência mais envolvente. Quando ligado a um monitor, o Samsung Galaxy Note 9 pode funcionar como um desktop virtual e servir até como segundo ecrã totalmente funcional. Tirar notas com a S Pen enquanto se vê um vídeo, ou utilizar o Samsung Galaxy Note como um trackpad para fazer e arrastar e soltar, clicar com o botão direito ou utilizar várias janelas no monitor. Nunca foi tão fácil ser tão produtivo com um smartphone. A nível de preço, estamos a falar de cerca de 1000 euros, da versão de 6 GB de RAM com 128 GB de capacidade de armazenamento e de cerca de 1200 euros se optarem pela versão de 8 GB de RAM e 512 GB de capacidade de armazenamento. Apesar de estarmos num ambiente super sereno, super calmo, super tranquilo,
ao pé de livros, trazemos algo que vai destabilizar aqui tudo isto. Estamos a falar de uma coluna portátil da Cambridge Soundworks e, no meu tempo, qualquer coluna da Cambridge Soundworks, fosse uma 2.1, fosse uma 7.1, fosse o que fosse, era sinal de competência e de excelência. E o mesmo acontece com esta Yo-Yo S. S de small, mas não L de leve, porque tem cerca de 1,2 kg e, apesar de ser uma coluna portátil, é um bocadinho pesada. Mas vale a pena, até mesmo pela autonomia, da qual já vamos falar um pouco mais à frente. Este tecido verde que vocês veem é anti-alérgico, mas também protege contra a água. Não que nós tenhamos testado a ver se mergulhava ou não, mas pelo menos dos salpicos de uma piscina, por exemplo, é capaz de sobreviver. E tem algumas especificidades muito interessantes esta Cambridge. Já vamos falar, é claro, daquilo que vamos encontrar a nível de dispersão do som aqui atrás, a própria coluna em si, das suas ligações. Temos aqui o botão de volume, de power. Este é o indicativo daquilo que é a bateria. Isto é para passar uma ligação de Bluetooth para cabo de fones, portanto de jack, e aqui é para atender chamadas, porque sim, esta coluna também atende chamadas e tem um microfone embutido, incluído para também falarmos, se estivermos, por exemplo, em casa, atendemos as chamadas facilmente. Mas a qualidade sonora e a facilidade com que ligamos esta coluna é muito simples. Basta terem, por exemplo, o Spotify, que é basicamente aquilo que eu estou a fazer, e já temos a Yo-Yo S Cambridge ligada. Só para que saibam, estamos a ouvir Stone Temple Pilots, porque temos que colocar aqui uma questão de bom gosto, não é? Mas a coluna é muito boa, eu não quero fazer demasiado barulho. Mas já não me estão a ouvir, pois não? É o importante. É porque ela tem uma grande capacidade de potência, mas também de dispersão do som. E eu estava apenas com o volume 20, 30% no iPhone a dar capacidade desta coluna, porque ela é capaz de muito. E especialmente não destoa a nível dos agudos, o que é ótimo. Ficam claros, mesmo com pedais de fuzz ou guitarras muito distorcidas, fica super claro, e os graves também são muito bem trabalhados, também devido àquilo que é o amplificador de trás, que aliás consegue-se sentir a vibrar. Agora, uma das coisas mais interessantes desta coluna é que, como já viram, ela começou a parar. E ela começou a parar porque eu estava a fazer este gesto. Portanto, se eu fizer assim, ela anda. Se eu fizer assim, ela para. Se eu fizer 2 vezes, e ela não é muito má a reconhecer os movimentos, ela muda-me de faixa. Passou para os Foo Fighters, neste caso. E se fizermos assim, ela para. Sim, tem controle por gestos. Agora vamos às qualidades específicas e técnicas desta mesma coluna. Vamos a isso? Vamos ouvir como deve ser. Como já perceberam, a Cambridge Audio Yo-Yo S funciona por Bluetooth. É ideal para metermos o Spotify a bombar e tem controles por gestos. Para além disso, a nível de conectividade através de Bluetooth, podemos atender as vossas chamadas, pois tem este microfone embutido. Mas agora falemos então de especificidades técnicas desta coluna. Eu, como dizia, sou do tempo em que qualquer coluna da Cambridge era sinal de qualidade. Aqui temos um amplificador interno, 2 tweeters frontais, mais um woofer. E na traseira, este radiador passivo de excelente construção e que apoia toda a sonoridade mais densa e complexa. O corpo, esse da coluna, está então protegido por um tecido anti-alérgico, também evita poeiras e até consegue repelir água. A autonomia de mais de 16 horas pode fazer com que a festa nunca acabe. E a qualidade sonora é efetivamente um ponto forte desta Yo-Yo S da Cambridge Audio, mas custa cerca de 180 €.